Você pensaria que é claro o que é uma galáxia: um monte de estrelas, gás, poeira, matéria escura, todos gravitacionalmente ligados uns aos outros. Pronto! Mas a realidade é mais complicada, porque nossa imagem das galáxias, no caso de objetos distantes, muitas vezes é apenas uma mistura de perfis de luz, alguns espectros e um punhado de dados de movimento. Na faixa de transição, pode ser realmente complicado decidir se um objeto observado é uma galáxia independente, um aglomerado estelar ou algo entre os dois. E não por razões filosóficas, mas porque as categorias de distância, diferenças de velocidade e brilho superficial são muito diferentes para uma ilha estelar. Além disso, há casos especiais, dois sistemas que estão justamente se fundindo. Devemos contá-los como uma unidade ou como dois objetos de catálogo, enquanto ainda existirem dois núcleos? Sistemas enormes e extremamente difusos, cujas regiões externas estão abaixo do limite de detecção. Essas são entradas completas? Ou elas se perdem em nossos algoritmos de busca porque são muito extensas? Neste e nos próximos capítulos, vamos lançar luz sobre essas armadilhas, pois elas afetam diretamente qualquer extrapolação. Quando cientistas extrapolam de um campo profundo para todo o universo, na pergunta aparentemente simples sobre muitas galáxias, sempre estão incluídas essas duas questões. Perguntas como: quão bem podemos realmente separar sistemas individuais uns dos outros? E, finalmente, o que é, afinal, uma galáxia? Vamos começar distinguindo entre uma galáxia muito pequena e um aglomerado estelar muito grande. Historicamente, as galáxias foram chamadas por Immanuel Kant de universos-ilha, sistemas fechados de bilhões de estrelas que, de certa forma, formam um próprio cosmos. E lembremos que um universo-ilha é tão gigantesco assim, e que para atravessá-lo, no exemplo da nossa Via Láctea, precisaríamos de várias dezenas a centenas de milhões de anos, mesmo com as propulsões mais rápidas atualmente disponíveis. Então essa denominação não está tão errada assim. Mas, na astronomia moderna, existe uma categoria de objetos que são quase galáxias e, mesmo assim, são considerados estruturas independentes e complexas, os aglomerados estelares. Os mais massivos entre eles são os chamados aglomerados globulares. Eles contêm algumas dezenas de milhares até alguns milhões de estrelas e geralmente orbitam como satélites em torno das galáxias. Mas a natureza não conhece saltos bruscos, e esse é exatamente o problema. Existem objetos que, em número de estrelas e tamanho, caem exatamente nessa zona cinzenta. Já foram descobertas galáxias anãs no grupo local que têm apenas alguns milhões de estrelas, ou seja, são pouco maiores do que um aglomerado globular massivo. Há muito tempo se discute sobre aglomerados globulares massivos como Omega Centauri. Se eles não poderiam ser, de alguma forma, o núcleo remanescente de uma antiga galáxia anã maior, depois que as regiões externas foram removidas pelas interações gravitacionais de outra ilha estelar. Esses candidatos são tão interessantes porque mostram galáxias e aglomerados estelares não são apenas classes de tamanho e categorias, mas muitas vezes têm histórias de origem diferentes que só se revelam em detalhes específicos. Então, onde está a linha? A astronomia moderna encontrou um critério bastante confiável. Galáxias e galáxias anãs parecem estar tipicamente inseridas em um halo de matéria escura, que representa a maior parte de sua massa gravitacional. Já os aglomerados estelares, conforme medições, não têm halo significativo de matéria escura próprio. A coesão de um aglomerado pode ser explicada essencialmente pela massa estelar visível. Na prática, isso parece simples, mas é uma tarefa de medição complicada. Observam-se as velocidades das estrelas, deduz-se uma distribuição de velocidades e estima-se quanta massa é necessária para manter o sistema unido. Então, se encontrarmos um objeto que talvez tenha apenas alguns milhões de estrelas, mas que parece dinamicamente muito pesado e tem uma razão massa-luz muito maior, ou seja, brilha demais para sua categoria de tamanho, isso é um forte indício de um halo de matéria escura e, portanto, de uma galáxia anã. Por outro lado, se a dinâmica, ou seja, o movimento das estrelas, corresponde à massa estelar, isso indica um aglomerado estelar. O erro também é importante nesse contexto. Em sistemas extremamente pouco luminosos, apenas algumas estrelas-membro atribuídas incorretamente ou sistemas binários podem influenciar tanto a distribuição das estrelas que o sistema parece maior do que sua massa permitiria.
Vamos dar uma olhada em um exemplo concreto. O objeto Segway 1 é extremamente pouco luminoso e tem apenas algumas centenas de estrelas membro detectáveis. Sim, 100 é realmente a ordem de grandeza do que os astrônomos conseguem identificar claramente como pertencente nos espectros. Mesmo assim, medições do movimento das estrelas mostram uma razão massa-luz que entra na faixa dominada pela matéria escura. Tudo escorrega. Na literatura, Segway 1 é até discutido como um dos sistemas mais dominados por matéria escura e mais conhecidos. Se não houvesse um halo massivo, essas poucas estrelas dificilmente teriam gravidade própria suficiente para permanecerem unidas ao longo de eras cósmicas. No final das contas, temos diante de nós a galáxia anã conhecida com a menor massa, algumas milhões de vezes menos massiva do que galáxias anãs maiores como as grandes ou pequenas nuvens de Magalhães. Em contraste, outro objeto chamado Ômega Centauri, um aglomerado globular, é extremamente massivo em estrelas, mas seu movimento pode ser explicado sem a necessidade de uma grande massa adicional e invisível como a matéria escura. Além disso, precisamos considerar que a Cygwin, essa pequena galáxia anã, contém algumas populações estelares, o que é bastante raro em aglomerados estelares puros. Por isso, essa galáxia anã provavelmente é um aglomerado que já foi um núcleo galáctico, enquanto Ômega Centauri é um objeto que provavelmente sempre foi como o encontramos hoje. Claro, também é preciso dizer que, na prática, não se pode simplesmente pesar a matéria escura em cada pequena galáxia. Muitas vezes, além disso, a decisão depende do contexto e de outras pistas esperadas. O objeto está isolado ou é um satélite de uma galáxia maior? Existe gás? Há indícios claros de várias fases de formação estelar ou uma ampla distribuição de elementos que foram lançados por explosões de supernovas ou outras explosões estelares? Em aglomerados estelares, espera-se uma população estelar relativamente uniforme, ou seja, estrelas que se formaram quase ao mesmo tempo. No entanto, mesmo as galáxias anãs mais pequenas e menos luminosas carregam em suas estrelas vestígios de uma história de formação complexa. Para nosso objetivo, isso significa o seguinte: no fundo, contamos apenas aquilo que consideramos como um sistema galáctico independente no sentido físico, ou seja, objetos que aparecem como estruturas próprias ligadas gravitacionalmente e que tipicamente possuem um halo de matéria escura. Aglomerados estelares em galáxias maiores não são considerados ilhas estelares distintas. Pode parecer trivial, mas existem casos extremos, como as chamadas galáxias ultradifusas. Sistemas que podem ser espacialmente enormes, mas cuja luz das estrelas é tão dispersa que parecem quase transparentes. E por isso podem não ser notados em levantamentos clássicos. Algumas, como a galáxia anã de brilho ultrafraco Libélula 44 no aglomerado de Coma, foram discutidas como sendo muito massivas com base em medições de velocidade, ou seja, fortemente dominada por um halo de matéria escura. Outras galáxias, especialmente as mais proeminentes, como NGC 1050, I2, DF2 e DF4, chamaram a atenção porque análises iniciais indicaram uma quantidade incomumente baixa de matéria escura. Isso pode significar que são exceções reais, ou pode ser um indício de que processos de maré com outras galáxias podem retirar parcialmente os halos. Isso não é apenas uma curiosidade para a contagem, mas sim um sinal de alerta. A matéria escura é um critério de separação forte, mas a natureza pode produzir casos especiais em que os movimentos dentro de um objeto não refletem a massa original do halo de matéria escura. Vamos olhar para o horizonte. Os astrônomos na astronomia sempre trabalham com projeções 2D daquilo que na verdade são estruturas 3D. Isso leva a ilusões. Objetos que fisicamente estão muito distantes uns dos outros podem parecer exatamente sobrepostos na imagem. E em estatísticas de campo profundo, isso é especialmente delicado porque lá as fontes já são pequenas e fracas. Em catálogos e contagens de galáxias, isso foi e ainda é uma pedra no caminho. E se considerarmos dois sistemas como um só porque estão ao longo da mesma linha de visão, então subestimamos a quantidade? Por outro lado, pode acontecer que um único sistema seja dividido em várias imagens por efeitos como lentes gravitacionais, e nesse caso, acabamos contando-o várias vezes. Um exemplo clássico disso são as galáxias aparentemente em colisão NGC 3314. Em fotografias, parece que duas galáxias espirais estão no meio de uma colisão. Na verdade, trata-se de um raro alinhamento por acaso.
Os sistemas estão separados por dezenas de milhões de anos-luz e não interagem de fato. Casos assim mostram como a morfologia das galáxias pode ser traiçoeira. O que parece ser faixas de poeira pobres em marés ou sobreposição pode simplesmente ser primeiro plano e fundo. Mas, com análise espectral, normalmente é possível separar isso de forma clara, porque ambos têm desvios para o vermelho diferentes, pois estão a distâncias e velocidades distintas em relação à Via Láctea. Mas em casos muito distantes, nos quais os astrônomos têm apenas uma mancha difusa como referência, uma sobreposição pode facilmente acabar sendo catalogada como uma única fonte, especialmente quando a resolução não é suficiente para separar dois centros. Isso foi um grande tema, especialmente nas primeiras imagens de campo profundo, como as do Hubble. Com um desvio para o vermelho muito alto, as galáxias muitas vezes aparecem apenas como pequenas manchas ou ilhas de luz aglomeradas. Se por acaso duas ilhas estelares muito distantes estiverem praticamente na mesma posição no céu, isso pode acabar aparecendo como uma única mancha nos dados do Hubble. A tentativa de separar duas galáxias, ou seja, de distinguir duas ilhas estelares que parecem pertencer juntas, falhou pelo menos nos Hubble Deep Fields, geralmente porque as imagens não mostram separação clara entre dois componentes. Só com uma resolução mais alta, por exemplo, através do telescópio espacial James Webb ou por meio da decomposição espectral, foi possível perceber, na verdade são dois sistemas. É exatamente por isso que o telescópio espacial James Webb é tão valioso nesse aspecto. Ele não só capta mais fótons, mas também separa, no infravermelho próximo, estruturas que eram compactas demais no Deep Field óptico e pode, com a ajuda do instrumento NIRSpec, tornar visíveis os desvios para o vermelho de componentes separados. Para a nossa contagem, resolução maior costuma aumentar o número de galáxias identificadas, pois o que antes parecia ser um objeto pode acabar sendo dois. E esse efeito é assimétrico, pois de um objeto podem surgir não apenas dois, mas também três ou até quatro. Informações de cor e espectro também ajudam a identificar sobreposições, mesmo quando estão no mesmo ponto no céu. As primeiras análises mostram de fato que algumas fontes anteriormente catalogadas como aglomerados únicos, em maior qualidade, são compostas por várias partes individuais, principalmente em ambientes densos ou em sistemas primitivos altamente estruturados. Mas também há o caso inverso, em que várias supostas galáxias acabaram sendo menos. A causa disso é chamada de efeito de lente gravitacional. Vamos pegar um aglomerado de galáxias com muita massa. Ele pode, devido à sua imensa gravidade, distorcer a luz de uma galáxia que está atrás dele e fazê-la aparecer como várias imagens separadas. A galáxia que está ao fundo, então, aparece como arcos, múltiplas imagens, às vezes até quase como duplicatas simétricas. Naturalmente, os astrônomos estão cientes desses problemas e, desde que eles surgiram, sabem como unir duplicatas ou arcos para garantir uma contagem correta das galáxias. Além disso, há outro aspecto que pode passar quase despercebido quando olhamos para as ilhas estelares em todas as suas formas: galáxias em fusão. Ao longo do tempo cósmico, as ilhas estelares se fundem, duas se tornam uma. Às vezes, um grande sistema engole várias pequenas uma após a outra. O universo de hoje, portanto, provavelmente tem menos sistemas pequenos separados em muitos ambientes do que o universo de 10 bilhões de anos atrás, pois muitos pequenos blocos iniciais já foram incorporados a galáxias maiores. Para a estatística, isso significa que, ao interpretar campos profundos como uma foto instantânea, pesquisadores devem lembrar que vem só um recorte temporal ali. Objetos próximos estão mais no presente que os distantes, algo lógico e já sabido. Ambas as épocas não têm o mesmo número típico de galáxias por volume. Então, quando falamos sobre o número de galáxias no universo observável, geralmente nos referimos a uma ideia do presente. Mesmo que vejamos galáxias distantes, na verdade, no passado, quantos sistemas separados existiriam agora, exatamente neste momento, se pudéssemos congelar todos os movimentos no cosmos? A resposta para essa pergunta é necessariamente baseada em modelos, porque não observamos tudo agora, mas apenas vemos o tempo de viagem da luz. Mas os modelos de formação de estruturas nos permitem derivar uma estimativa consistente do presente a partir das frequências observadas e das taxas de fusão. É exatamente por isso que a dimensão do tempo não é apenas filosófica, mas um efeito sistemático.
As populações de galáxias anãs primitivas podem ser numericamente enormes, mesmo que muitas delas mais tarde não existam mais como entradas próprias. Isso é muito importante para nosso problema celular. Contamos duas galáxias que estão em processo de fusão como duas, como uma e meia ou como uma só. Na prática de catalogação, damos a cada uma delas uma designação individual, enquanto dois núcleos ou duas distribuições de luz claramente separadas puderem ser identificados, exatamente porque isso é objetivamente mensurável e porque os astrónomos naturalmente precisam de algum tipo de classificação. Um dos exemplos mais conhecidos de fusões galácticas são as galáxias antena no novo catálogo de galáxias. NGC recebe as designações NGC 4038 e 4039. Elas estão claramente em processo de colisão, mas ainda aparecem como duas galáxias no catálogo, porque os dois componentes principais ainda são reconhecíveis. Em algumas centenas de milhões de anos, tudo isso provavelmente aparecerá como um sistema em fusão. De duas entradas de catálogo, cientistas no futuro fariam uma só. Agora, essas fusões acontecem o tempo todo, em todos os lugares e a qualquer momento. A Via Láctea incorpora regularmente pequenos satélites. Nós vemos isso como correntes estelares e como subestruturas químicas no halo da galáxia, ou seja, como cicatrizes de agressões passadas. E por muito tempo era considerado quase certo que a Via Láctea iria se fundir com a galáxia Andrômeda em cerca de 4 a 5 bilhões de anos. O produto final hipotético recebeu popularmente o apelido de Milkdromeda. Simulações mais recentes, com dados de medição atualizados e a gravidade de outros participantes do grupo local, traçam um quadro menos determinista. Um estudo publicado na Nature Astronomy concluiu que uma fusão entre a Via Láctea e Andrômeda nos próximos 10 bilhões de anos está longe de ser certa, e que outras massas, como a Grande Nuvem de Magalhães, a Pequena Nuvem de Magalhães e outras galáxias anãs próximas à Via Láctea e Andrômeda podem influenciar de forma significativa a dinâmica orbital dessas duas galáxias. Portanto, não é certo que todas as galáxias acabarão se unindo algum dia. Talvez as galáxias em regiões menos densas, como o grupo local, se fundam em uma taxa menor, ou talvez as galáxias apenas passem umas pelas outras, como talvez aconteça com a Via Láctea e Andrômeda. Mas o que as fusões significam? Para a nossa contagem de galáxias, o número de ilhas estelares diminui continuamente com o tempo cósmico. Tendencialmente sim, principalmente em ambientes ricos em galáxias, como grupos e aglomerados onde o movimento e o atrito favorecem as fusões. Sistemas pequenos são absorvidos por grandes, núcleos duplos de galáxias se unem e no final há menos ilhas estelares, mas em média elas são mais massivas. Por outro lado, houve também, nos primórdios, a fase em que muitos sistemas pequenos surgiram pela primeira vez. Esse processo de formação era dominante naquela época. Hoje em dia, em muitas regiões, predomina mais a fusão. Mas será que o cosmos tem um truque na manga que pode atrapalhar essa futura fusão? Em escalas muito grandes, devido à expansão do cosmos, as galáxias não conseguem mais se encontrar. Assim, ilhas de estrelas ainda podem se atrair umas às outras, mas em média estão tão distantes que a expansão do universo as afasta mais rápido do que conseguem se aproximar. O resultado é algo que, de certa forma, poderia salvar algumas galáxias. Nem tudo pode se fundir com tudo, a expansão é rápida demais em escalas maiores. A longo prazo, principalmente os sistemas que estão próximos e gravitacionalmente ligados é que se fundem, enquanto regiões distantes não se unem. Por isso, o desenvolvimento leva a uma situação em que cada região ligada contém cada vez menos e cada vez maiores galáxias remanescentes. Mesmo assim, para a estimativa de consolace de 2 trilhões de ilhas estelares, é considerada uma condição atual. Imagina-se que seria possível congelar o cosmos agora e contar todos os sistemas ainda separados, inclusive pares que já estão interagindo fortemente. Naturalmente, não existe um valor limiar universal e claro para determinar quando devemos contar galáxias agora como uma ou duas. Mesmo na União Astronómica Internacional, que normalmente gosta de definir tudo, não existe uma definição clara de quando um sistema deve ser contado como dois ou como um só. Será que a distância entre as duas galáxias é o fator decisivo? Ou conta a sobreposição dos halos? Ou durante a fusão, o desaparecimento da estrutura espiral galáctica? E se as ilhas de estrelas desenvolverem braços de maré, ou seja, fluxos gigantescos de estrelas que são arrancados de uma galáxia pela gravidade do outro objeto?
Ou queremos considerar apenas a fusão final dos núcleos como critério definitivo para um único objeto? Na verdade, em catálogos como o NGC, sistemas em processo de fusão geralmente ainda são listados separadamente. Enquanto eles ainda possuem duas regiões centrais individualizadas, elas acabam se fundindo. Será que é isso sobre as galáxias? E uma ilha estelar final, maior e muito mais massiva, permanece? Vamos registrar mais uma vez. Contar as galáxias também é uma questão de delimitação clara. Naqueles casos em que não está claro se estamos realmente diante de uma galáxia, quantas ilhas estelares realmente existem em uma lente gravitacional, ou se devemos considerar duas galáxias em processo de fusão como um único objeto ou ainda como dois sistemas separados. E também galáxias com pouca matéria escura, ou seja, os sistemas ultradifusos são na verdade muito valiosos para esse tipo de empreendimento. Elas nos obrigam a repensar nossos critérios e tornar nossa forma de categorizar as coisas mais flexível. Ou seja, galáxias não são apenas lugares com estrelas, sua diversidade é pelo menos tão grande quanto a das próprias estrelas. Agora sabemos onde nossa capacidade de distinguir falha. Por isso, agora finalmente nos preparamos para o passo decisivo, extrapolar o Deep Field para todo o universo. Estamos em uma ampla e tranquila praia de areia, a água balança animadamente sobre a areia e o sol está próximo ao horizonte. O mesmo impulso de contar que tivemos em nosso jardim nos invade e nos perguntamos: quantos grãos de areia será que existem aqui? É impossível contar todos os grãos um a um. Em vez disso, podemos pegar uma pequena pá, enchê-la de areia, contar os grãos e depois pesar. E então, com base na área total e na profundidade da camada de areia, podemos estimar quantas pás de areia existem ali. Em uma escala muito maior, os astrónomos fazem algo parecido ao contar galáxias. Nossa praia é o Deep Field, nossa praia é todo o céu. Mas como calculamos, com todo o conhecimento já reunido, os fatores de definição e as enormes distâncias, o número total de galáxias, se temos um Deep Field que cobre apenas uma parte do céu do tamanho de um grão de areia, primeiro, precisamos da proporção entre a nossa pá do Deep Field e a praia cósmica. O céu é medido como uma área, geralmente em graus quadrados. Em todas as direções, o céu inteiro tem aproximadamente 41.253 graus quadrados. A lua cheia, por outro lado, tem apenas cerca de 0,2 graus quadrados, então todo o céu equivale aproximadamente a 200.000 luas cheias. Agora vamos ao Hubble Ultra Deep Field, que queremos usar aqui como base. Esta é uma seção do céu com cerca de pouco mais de 3 minutos de arco de largura e altura, ou seja, no total, aproximadamente 10 minutos de arco quadrados de área. E como 1 grau quadrado é igual a 3.600 minutos de arco quadrados, esse recorte do Deep Field tem apenas cerca de 0,003 graus quadrados. Comparado com os mais de 42.000 graus quadrados de todo o céu, isso é apenas cerca de 1 para aproximadamente 14 milhões. Em outras palavras, seriam necessárias cerca de 14 milhões dessas janelas Deep Field para cobrir todo o céu. No Hubble Ultra Deep Field, você vê aproximadamente 10.000 galáxias. Se agora assumirmos de forma bem grosseira que em média há uma quantidade semelhante de galáxias por área em todo lugar, podemos fazer uma estimativa: 10.000 galáxias por minicampo. Multiplicando por 14 milhões de campos, isso resulta em uma ordem de grandeza de cerca de 140 bilhões. Esse era realmente o número típico que circulava até a captura do Extreme Deep Field. Por outro lado, o Extreme Deep Field é a imagem do Hubble com a maior profundidade e o maior tempo de exposição. O princípio da extrapolação é o mesmo, só que o recorte do Extreme Deep Field aqui é ainda menor e a imagem é mais profunda. A ESA descreve o Extreme Deep Field como aproximadamente um 30 milionésimo do céu e mesmo assim ainda há cerca de 5.500 galáxias nele. Extrapolando, chega-se a um número um pouco maior do que no Hubble Ultra Deep Field, 165 bilhões de galáxias. Tudo isso é só uma estimativa. Já constatamos que o universo, apesar de ser isotrópico e homogéneo, em algumas direções do céu contém aleatoriamente mais galáxias e em outras menos. E também precisamos considerar o fator das ilhas estelares de brilho fraco e o quão detalhadamente nossos telescópios conseguem trabalhar. Muitas galáxias são pequenas ou pouco brilhantes, e o Hubble já não é o mais avançado entre os telescópios modernos.
Com base nessas galáxias anãs invisíveis para o Hubble, Consoulis e seus colegas chegaram a números bem mais altos, cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável. Vale lembrar que, com a ressalva de que muitas galáxias já estão além do horizonte observável, a luz emitida por elas no presente nunca vai nos alcançar. Duas amostras de campo profundo sozinhas não são suficientes para fazer afirmações precisas sobre o número de ilhas estelares. É preciso minimizar as flutuações aleatórias. Assim, ao longo dos anos, várias imagens de campos profundos foram registradas. Além do Hubble Deep Field Norte e Sul originais, veio o Ultra Deep Field, que acabei de mencionar. Paralelamente, os campos Goods Norte e Sul, que tinham uma profundidade menor, mas foram observados com vários telescópios como Chandra, Spitzer, XMM Newton e Herschel. E o campo Cosmos, um mapeamento do céu ainda mais amplo, com cerca de 2 graus quadrados e muitas galáxias, mas também não tão profundo. O resultado era esperado e também impressionante. Todos os deep fields estavam de acordo com o princípio cosmológico, nenhum campo apresentou uma aberração, ou seja, uma diferença que indicasse uma variação maior. A isotropia e a homogeneidade do cosmos aparentemente foram confirmadas, a variância cósmica não parecia ser tão significativa quanto os astrônomos temiam. Hoje já existem métodos para contar galáxias. O telescópio James Webb, que em projetos como JADES ou Cosmos utiliza a análise de múltiplos campos, ou seja, também aqui captura múltiplos campos para poder fazer uma estimativa do número de galáxias. Com o JADES, que significa James Webb Space Telescope Advanced Deep Extragalactic Survey, ou seja, um mapa extragaláctico detalhado criado pelo telescópio espacial James Webb. Criou 2 campos, sendo que um deles foi registrado na região do Hubble Ultra Deep Field. Com o Cosmos Webb, por outro lado, uma área muito grande é analisada de forma relativamente profunda, permitindo captar ainda mais galáxias pouco luminosas e antigas. Assim, espera-se cobrir tanto a profundidade quanto a extensão da área, minimizando as incertezas. Se quisermos extrapolar tudo isso considerando todas as variáveis cósmicas e principalmente incluir galáxias em diferentes épocas cósmicas caracterizadas por diferentes desvios para o vermelho, determinamos a chamada densidade numérica espaço-tempo, ou seja, o número de galáxias por unidade de volume, levando em conta os fatores de tempo e espaço. O que ajuda muito os astrônomos aqui são suposições sobre o quão brilhantes as galáxias são em determinadas épocas ou quantas ilhas estelares se fundem em determinados momentos. Os Deep Fields do Webb fornecem informações sobre todas essas áreas. Depois, integra-se essas densidades por todo o volume observável do cosmos. Para obter um bom resultado, soma-se computacionalmente tudo o que existe no universo como galáxia. Primeiro, sobrepõe-se as áreas tantas vezes quanto elas cabem no céu e, em seguida, vai-se camada por camada para fora, ou seja, através do tempo, e observa-se ilhas de estrelas em diferentes épocas do universo. Os astrônomos não podem, nesse ponto, esquecer da expansão do cosmos, é claro. Cada camada tem tamanho distinto, conforme a distância e o desvio para o vermelho. No final dessa soma, obtém-se a quantidade total e, a partir disso, o número total, se soubermos quantas ilhas de estrelas existem, em média, por volume. Consoulis fez isso supondo que ainda há muitas galáxias pouco luminosas. Devemos lembrar que esse pesquisador ainda não tinha um telescópio à disposição, mas os cientistas já conheciam galáxias pouco luminosas em nosso entorno cósmico há 10 anos. Após algumas análises numéricas, eles calcularam que 90% das galáxias pouco luminosas não eram visíveis no campo ultraprofundo do Hubble. Pode-se ver quantas galáxias o Hubble detectou até certo nível de luminosidade e então extrapolar. Ou seja, estima-se quantas galáxias estariam abaixo desse limite para corresponder à população atual. Como um bom cientista, Consoulis também observou, é claro, que tal estimativa vem acompanhada de algumas incertezas. Quando o Webb realmente começou, nos anos de 2022 e 2023, a descobrir galáxias muito pouco luminosas e antigas, para os pesquisadores liderados por Consoulis, foi como um momento de "ahá, aí estão elas". Naquele momento foi isso mesmo. Agora realmente temos cerca de 2 trilhões de galáxias no cosmos. Ou esse é só o valor mais baixo para várias? Agora vemos? Ou isso é só uma questão de tempo, ou com o tempo, com ou com a, ou com o tempo, ou o tempo, ou com o tempo, ou com o tempo, ou com tempo, ou com tempo.
Ou quantas ilhas estelares ainda mais fracas seriam descobertas com telescópios como o Webb, o futuro telescópio espacial Nancy Grace Roman, o telescópio de 30 metros ou até mesmo o telescópio extremamente grande? Atualmente, o resultado mais citado é que no universo observável há uma estimativa aproximada de cerca de 2 vezes 10 elevado a 12 galáxias, ou seja, 2 trilhões de ilhas estelares. Mas não devemos, de forma alguma, considerar esse número como algo definitivo. Como vimos, por trás disso há uma série considerável de suposições e limitações. Nosso horizonte de observação, que determina quanto do universo conseguimos captar, e a homogeneidade em grande escala, ou seja, o fato de que o universo é igual em todas as partes quando olhamos para grandes escalas, a sensibilidade dos nossos telescópios, que determina quanto conseguimos detectar, e a definição do que consideramos como galáxia, além do método estatístico de extrapolação. Se qualquer um desses componentes mudar, por exemplo, com novos instrumentos que descubram ilhas estelares ainda mais fracas, o valor final do número de galáxias também pode mudar. E isso provavelmente vai acontecer. A cada novo telescópio avançado, provavelmente descobriremos ainda mais galáxias. O Webb já confirmou que existem vários milhões de galáxias, mas outros gigantes já estão no horizonte. O telescópio espacial Nancy Grace Roman deve ser lançado por volta de 2027. Embora tenha apenas o diâmetro do espelho do Hubble, ele possui um campo de visão 200 vezes maior do que o do já bastante amplo telescópio Hubble. Ou seja, ele será capaz de fazer, por assim dizer, 200 imagens Ultra Deep Field do Hubble de uma só vez. Roman oferece condições ideais para mapear a distribuição de galáxias em uma área muito grande e de forma extremamente profunda. Isso pode reduzir drasticamente a incerteza estatística e talvez elevar ainda mais a curva de descobertas de pequenas galáxias. Nos próximos anos, o telescópio extremamente grande, o ELT, com cerca de 39 metros de diâmetro de espelho, entrará em operação em solo, assim como o telescópio de 30 metros, o TMT, no Chile. Esses telescópios não observam tão profundamente no infravermelho quanto o Webb, pois operam no solo e a atmosfera terrestre dificulta observações infravermelhas. Mas eles poderão, por exemplo, no infravermelho próximo e no óptico, captar estruturas muito tênues com uma resolução incrivelmente alta, especialmente para o universo local, como Andrómeda, Triângulo, o aglomerado de Virgem e outras estruturas. Galáxias anãs ainda mais tênues poderão ser detectadas. É bem possível que ainda descobramos muitas mini-ilhas estelares em nossa vizinhança imediata que até agora passaram despercebidas. Já estão sendo encontradas regularmente novas galáxias anãs da Via Láctea e de Andrómeda, graças a câmaras digitais melhores e algoritmos inteligentes. Cada uma dessas descobertas aumenta, tecnicamente, o número total de galáxias. Mas um caso completamente diferente também pode acontecer. O número estimado de galáxias de 2 trilhões poderia voltar a diminuir? E se estivermos errados e muitos dos supostos 2 trilhões de objetos tenham sido contados 2 vezes, mas na verdade sejam apenas galáxias individuais? Erros sistemáticos desse tipo são improváveis, mas não podem ser totalmente descartados. Em revistas científicas, por exemplo, discute-se, se algumas das galáxias identificadas nos dados do Webb em altíssimo desvio para o vermelho poderiam, na verdade, ser outros fenómenos. Mas se isso afeta muitos candidatos a galáxias, é algo que pode ser questionado. Muitos astrônomos não acreditam que o número vá diminuir significativamente, muito pelo contrário. No geral, a tendência é que ele aumente. Talvez, daqui a 20 anos estaremos falando de 3 a 4 trilhões de galáxias, quando todos os dados do Roman, do telescópio espacial James Webb, do ILT e de outros telescópios gigantes forem analisados. E mesmo assim, quem sabe, uma tecnologia de observação totalmente nova pode revelar pontos ainda mais sutis. E enquanto lidamos com esses números gigantescos, isso parece quase brincadeira, como se tivéssemos 2 bolinhas, uma em cada mão. Cada bolinha representa 1 trilhão de galáxias. Poderíamos fazer malabarismo com essas bolinhas, jogá-las para alguém ou chutar em direção a um gol com elas. Mas não podemos esquecer que esses números são tudo. 2 trilhões não nos indicam apenas 2 milhões de universos-ilha, eles também contêm uma quantidade absolutamente inimaginável de mundos. Cada uma dessas galáxias abriga bilhões de estrelas e talvez trilhões de planetas, tudo em uma única galáxia, um único universo-ilha.
Muitas vezes tentei imaginar esses números pessoalmente e se realmente tentássemos contar até 2 trilhões. Bem, claro que você teria que começar de algum lugar. 1, 2, 3, a cada segundo uma outra ilha de estrelas, sem pausa, sem dormir. Quanto tempo levaria para contar até 2 trilhões de galáxias? Para ser bem exato, 2 vezes 10 elevado a 12 segundos, 1 minuto tem 60 segundos, 3.600, 86.400, 31 milhões de segundos. 2 trilhões de segundos correspondem aqui a cerca de 63.400 anos, isso são mais de 634 séculos. Então teríamos que contar por mais de 63 milénios, dizer uma galáxia por segundo, 2 galáxias, 3 galáxias. E só terminaríamos depois de uma eternidade de tempo inimaginável, que vai muito além de toda a história conhecida da civilização humana. Esse é o número absoluto de galáxias em nosso universo observável. Enquanto você, caro espectador, conta e conta em pensamento, o verdadeiro tempo cósmico continua avançando rapidamente. Galáxias se fundem, novas estrelas nascem e morrem e talvez civilizações se desenvolvam em algum lugar e desapareçam novamente. Sua contagem, mesmo que você pudesse viver para sempre, provavelmente nunca estaria completa. E é justamente no desconhecido que devemos mergulhar mais intensamente e profundamente para encontrar e explorar os universos ilha do cosmos que nos são apresentados.